Bem-vindos à sala do banquete, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Nós vamos comentar a nossa lição bíblica, a 9ª lição da nossa revista, que tem o título Como Vencer as Oposições à Obra de Deus. O nosso textuário, ele diz o seguinte: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Está escrito na Epístola de Paulo aos Romanos, o capítulo número 8 e o versículo 37. A nossa verdade prática diz: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. A nossa revista está baseada na leitura bíblica em classe em Neemias, capítulo 4, versículo 8 ao versículo 20, e primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4 e capítulo 5, versículo 5, que nós vamos estudar. O objetivo geral desta lição, é muito importante esses objetivos, para a gente poder entender, é destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições à realização da obra de Deus. E nós sabemos que Neemias, ele sofreu muitas oposições, e na parte aqui que o comentarista colocou, ou seja, o Departamento de Educação Teológica da CPAD, ele colocou aqui interagindo com o professor, é muito importante, como nós vamos observar a resistência dos samaritanos no tocante à reconstrução do Muro de Jerusalém. Então nós vamos sentir um pouco do que Neemias sentiu para organizar ou realizar esta grande obra de grande importância para o povo de Deus. Às vezes a gente olha as coisas de longe, mas a gente só sabe quando a gente visualiza de perto ou acontece conosco. A nossa introdução, o comentarista ele faz uma alusão na lição 7, quando houve uma observação a construção dos muros de Jerusalém, quando a resistência dos samaritanos foi provocada. Ele não queria, por hipótese alguma, que os muros fossem assim reconstruídos. E todos nós sabemos que o que Neemias passou junto com Esdras, Josué, Zorobabel, para reconstruir os muros. Nós temos ciência disso. O templo, e principalmente restabelecer a vida espiritual quando retornaram a Jerusalém. Eles sofreram obstáculos. É muito importante saber que os inimigos, quando atacam, não atacam aleatoriamente. Muitos se enganam com isso. Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz nas suas ações. Então eles não atacam aleatoriamente. Eles são mais organizados, até mesmo, do que o povo de Deus. Por isso, meus queridos irmãos, devemos manter a união entre nós, para que a gente possa vencer todas as oposições que se levantam contra a Igreja de Cristo aqui na Terra. Isso é muito importante, porque o investimento que Satanás tem feito no mundo é muito grande. É com o propósito de nos derrotar. Nós somos atacados 24 horas. Então é preciso saber como resistir, como diz o título da lição, né? Como vencer as oposições à obra de Deus. Como detectar, encontrar o caminho. O primeiro subtópico fala qual a procedência destes ataques. Primeiro diz aqui que a Bíblia revela a verdadeira força por trás destes ataques.
Quando Paulo escreveu à igreja que estava em Éfeso, no capítulo 6 e versículo 12, Paulo revela que provém esses ataques de instrumentos usados por Satanás, com as suas, ele chama, astutas ciladas do diabo. Vem de Satanás, não é de outra fonte, a fonte principal. Quando Satanás caiu, ele trouxe consigo a terça parte dos anjos, e nós sabemos disso, que hoje estão ao seu serviço, ao seu dispor, e ele sendo o chefe de todos os anjos caídos, o que é que ele faz? Ele planeja, veja bem, não é coisa à toa, ele planeja de forma organizada os seus ataques. Não tem aqueles ataques cirúrgicos que as grandes nações fazem em tempo de guerra, então eles planejam os seus ataques. E muitas vezes ele usa crentes desapercebidos, despreparados, por isso não fuja do arraial e nem traga as coisas impuras para o arraial. Não saiam para beber águas em fontes turbulentas, que você vai trazer turbulência para você e para onde você está. E tem acontecido, o camarada às vezes está na igreja, às vezes é até um presbítero, um diácono, um pastor, um evangelista, aí vai fazer uma visita a uma seita herética e vem corrompido, alma, corpo e espírito, e traz uma tribulação no ambiente, porque bebeu em cisternas imundas, rotas, que não saciam a sede, pelo contrário, traz maldades, traz dissabores. Então, é preciso que não ficarmos desapercebidos, porque isso tem causado muitos danos à seara do mestre. E o Satanás, ele é mau. O diabo é o principal inimigo do crente em todos os sentidos. Ele é chamado por Jesus de o príncipe deste mundo. Ezequiel disse que ele era o querubim ungido. Paulo disse que ele é o Deus desse século. Em Apocalipse ele é chamado o grande dragão, a antiga serpente. Ele está sempre nos combates contra o povo de Deus, usando os seus anjos que caíram com ele e estão a serviço dele. E é preciso ter muito cuidado, é preciso muita vigilância, para que a gente não entre ou não caia nos seus arranjos, nas suas artimanhas. O apóstolo Pedro, ele é enfático, está aqui no comentário, quando ele nos adverte dizendo que o inimigo ele anda à espreita, em derredor. Veja bem, não é à toa, não, é buscando a quem possa tragar. Tragar é matar. Tragar é engolir. Tragar é dominar. Quando o inimigo traga alguém, ele domina. Ele faz daquele camarada, ele mesmo diz, ele é mentiroso, mas ele diz que eles fazem daqueles que são domados por ele de cavalos. E o que é que o homem faz com os cavalos, por mais ferozes e hábeis que sejam? Então, ele traga para matar. Ele é o nosso inimigo direto. E a sua exclusividade é matar, roubar e destruir. Por isso, o nosso campo de batalha é espiritual. Lembre-se disso. Às vezes, ele usa um irmão da nossa igreja, como já falei, desapercebido, mas a nossa arma não é contra o irmão. A nossa investida não é contra o irmão. A nossa investida é contra ele, pela sua sagacidade, porque ele encontrou um campo de batalha fértil. Então, a nossa batalha é no sentido espiritual, contra as potestades do mal, e Paulo diz, nos lugares celestiais, ou seja, não tem um lugar específico, e nesse contexto aqui, são os lugares celestiais, são onde ele fica fazendo de lá o seu quartel-general, e de lá ele envia dardos, Paulo bem claro, dardos inflamados do maligno. Vem por uma palavra que você ouve, uma mensagem que você pensa,
E por isso a gente tem que ser sóbrio, ter muito cuidado para não sermos presas fáceis. Porque hoje, irmãos, a internet ela é um campo vasto. E é um campo que Deus assim permitiu que viesse para ser usado no lugar, ou seja, de maneira correta. Mas é preciso saber o que você está vendo pela internet. Porque alguém pega, isso é pastores, é ministros preguiçosos, inconsequentes, que não querem ler mais a sua Bíblia. A revista Escola Dominical ela é estudada sem a Bíblia. Não pode, não deve. Aí eu vou lá e pego um conteúdo sem prescrutar de quem e semeio a semente daninha no meio do povo de Deus, e isso a gente paga um preço depois caríssimo, porque é a noiva do Cordeiro. Devemos ter muito cuidado. Eles pegam uma mensagem e fazem de um cavalo de Troia. Eles desmancham, eles especulam, e é preciso ter cuidado, porque a nossa guerra é contra os príncipes deste século, nos lugares celestiais, no espaço sideral. Não podemos localizar especificamente onde se situa, mas é lá. E por esta razão, o apóstolo Pedro diz que ele anda ao derredor, rangindo, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então devemos ter cuidado. O nosso segundo subtópico diz: qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? O que é que a Bíblia dá? Olha, o apóstolo Paulo, ele conhecendo a periculosidade do diabo, pela sua experiência vivida, ele era um homem culto, ele, usado pelo Espírito Santo de Deus, Paulo ordena aos irmãos que estavam em Éfeso, dizendo: tomai toda a armadura de Deus. Veja que o apóstolo, ele não sugere que alguém fabrique armas para si, que crie apetrechos de guerras. As armas estão prontas. Quando nós preparamos um contra-ataque contra o inimigo pelas nossas próprias, vamos dizer assim, faculdades mentais, não surte êxito, porque o diabo, ele não respeita credencial, ele não respeita diploma de faculdade, ele respeita e foge de um crente que anda de joelho com a vida consagrada diante do altar. Por isso, estude a Bíblia, mas debaixo das mãos do Senhor e amparado pelo Espírito Santo. Paulo diz que devemos tomar posse da armadura de Deus. Com qual objetivo? E o primeiro objetivo é sujeitar. Você quer vencer o diabo? Você está passando por problema na sua vida, na vida espiritual? Você é tentado na sua vida espiritual? Independente de tentações, quem não é tentado? Quem não é? Até Jesus, santo, foi tentado. Mas você quer vencer todas as tentações? Às vezes está com um problema dentro da sua casa de saúde, às vezes está com um problema dentro da sua casa no campo material, financeiro, está faltando a comida, a roupa, o calçado, a provisões, falta paz, falta saúde, lares divididos, às vezes a esposa está contra o marido e vice-versa. E hoje virou moda, a maioria procura as autoridades falidas para resolver os problemas espirituais. Mas você quer vencer? Você quer ser um vencedor? O primeiro caminho é sujeitar a Deus. É ser sujeito a Deus. O que é sujeitar? Está dependendo dele. O que é sujeitar? É fazer o que ele manda. O que é sujeitar a Deus? É reconhecer que ele é o Senhor da sua vida em todas as hipóteses que você imaginar. Confiar nele.
depositar sua confiança nele. Por esta razão, o comentarista, o saudoso pastor Eurico Bergstein, ele diz assim, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus, ele está contextualizando o que o apóstolo Paulo disse, para que possais, primeiro, letra A, resistir no dia mal. E a própria Bíblia diz que cada dia traz o seu mal. Às vezes vem por uma mensagem, por um telefone, às vezes vem pessoalmente. Então, resistir no dia mal. E tendo feito tudo, você fez tudo, não vacilar, é ficar firme. Então, observe que é resistir. Quando o apóstolo Tiago falou, e não Paulo, disse que devemos resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas como eu vou resistir? Com filosofias? Com conhecimentos apenas? Não. Quer resistir? Vida no altar. Mas o que é vida no altar? É viver em comunhão com Deus e com os seus irmãos. É estar de acordo, é ser obediente. No dia que você se levanta contra uma liderança da sua igreja e você não quer mais ser submisso, não pense que você saindo dela vai resolver o seu problema. O diabo que fez tudo, que forjou para você sair difamando ou reclamando, ele se encarregará de querer te matar onde você estiver. Então, volte de onde você caiu. Conserte o altar. Se erga novamente, porque com Deus ninguém brinca, por hipótese alguma. Então, observamos aqui que no ponto 3, diz assim, nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. E o comentarista diz aqui, quem é que vence o mundo senão aquele que crê? Veja bem, ele fala de fé. E que Jesus Cristo é o Filho de Deus, está em 1 João, o capítulo 5, o versículo 5. Então o que é fé? Quer vencer o mundo é acreditar. Tem pessoa que só acredita quando o médico diz assim, agora tem jeito. E quer ver morrer é quando o médico diz, agora acabou. Lembre-se de uma coisa, meu irmão e minha irmã. Quando as autoridades, por mais eloquentes que sejam, quando os médicos, por mais inteligentes que sejam, dizem que não tem mais jeito, aí é quando Jesus entra em ação. Jesus, teu amigo está doente. Era Lázaro, teu amigo está doente. Aí ele foi embora. Que amigo, hein? Aí Lázaro morreu. Aí Lázaro está morto. Aí Jesus volta. Aí a irmã de lá disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Falta de fé. Jesus chamou todo mundo na sua simplicidade. Onde é que ele está? Desafiou a lei da física, porque estava lá com a pedra em cima. Ele afiou tudo. Mesmo que ele pediu para alguém tirar a pedra, mas ele desafiou todas as leis da ciência. 4 dias de morto. Era impossível uma pessoa voltar a viver falando clinicamente. Nenhum diagnóstico médico, nenhum, assegura isso. 4 dias, já estava cheirando mal em decomposição. Vem cá, tira a pedra. Mas aquela pedra era a simbologia da dureza do coração. Tiraram a pedra. Aí Jesus simplesmente disse, Lázaro, vem cá. O defunto se levantou e lhe entregou. Então, muitas e muitas vezes, a gente acha, a nossa fé, ela só está flutuando quando tem um pouco de dinheiro numa poupança, numa aplicação, que tem um armário cheio de comidas, que tem umas peças de roupas que dá para vestir. Alguém acha, o pastor é bom porque ele tem um monte de livros aqui atrás. Não. Isso aqui mostra a minha fraqueza, que eu preciso estudar. Mas eu passei pelo deserto que não tinha livros.
E até era proibido de fazer curso teológico, porque um dos meus pastores disse que o curso teológico era da besta. Mas mesmo assim eu estudei. Estudei e não me arrependo. Então, é a fé. Nós temos que acreditar. E veja bem que o comentarista, ele fala aqui que dentro desse texto, ele fala aqui, usando lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, dizendo: milita a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna. Paulo disse a Timóteo: milita, quer militar? Trabalhar como um bom soldado. Por esta razão, no ponto 4 diz: nesta luta as armas devem ser espirituais. É ter fé no campo espiritual. Se a gente não tiver fé no campo espiritual, é maravilhoso estudar a Bíblia, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. É maravilhoso conhecer sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. Tudo isso é indispensável ao homem. Porém, não garante a salvação. Uma coisa que nós devemos ter cuidado é não marginalizar a palavra, a teologia, que hoje tem aqueles que é contra a teologia e tem aqueles que marginalizam a teologia. Tem aquele que diz: eu não preciso, eu fui pregar numa igreja, a convite do pastor, e ele deu aí foi convidado outro pastor para dar uma palavra, e ele me conhece aqui na cidade de Cachoeiro, de Itapemirim, na Assembleia de Deus, Ministério Espada do Espírito, e todos me conhecem aqui, 90% da cidade, daquele da minha época, e até os mais jovens. Aí ele, na sua maldade, ou medo, não sei, ele disse: eu quero dizer para os irmãos que eu não prego teologia. Quem quiser pregar teologia, que prega. Eu prego a Bíblia. Aquilo eu disse: meu Deus, que isso é um infantil, coitado, miserável, cego, pobre e nu. Mas ele começou a falar tantas coisas que a ênfase do culto, que era um culto maravilhoso, ele tirou para desfazer da teologia. E quando foi me dar a oportunidade, eu disse: irmãos, eu queria apenas consertar a perna da mesa que tamanca caiu. E todo mundo olhou para, não era uma mesa, era um púlpito, né? De granito. Olharam assim: não, o pastor disse: não, mas é a mesa espiritual. Aí eu gosto de falar francamente, porque o irmão fulano, ele foi infeliz em dizer que não prega teologia. Então quem não prega teologia, prega conto de fada, porque teologia é estudo sobre Deus. E foi preciso dar uma reprise sobre a teologia. Então o perigo é desfazer sem conhecer ou não. Então nem tão pouco a gente pode banalizar ou marginalizar a teologia. Porque enquanto a teologia se opõe aos movimentos modernos, aos modismos, aos ventos de doutrinas que não coadunam, que não estão de acordo com a palavra de Deus, e que leva muitos crentes às fantasias místicas e subjetivas, que beiram e chegam às heresias, essa que é a verdade, ela continuará sempre sendo menosprezadas. Nós estamos presenciando isso nos últimos dias. A banalização do ministério. Qualquer pessoa hoje está no ministério sem ser chamado. E até transferiram para outro gênero que é antibíblico. E se é antibíblico, Jesus não está lá não, tá? Só tem um movimento. Como está aquele exemplo, tem carne e osso, mas não tem o espírito, como profeticamente falou Ezequiel sobre Israel. Então, a banalização do ministério é tudo que o diabo desejou e deseja. Por quê? Porque ele consegue confundir a mente ou as mentes dos crentes no campo de batalha espiritual. E isso tem dificultado e tem trazido muitas e muitas inconsequências, desastres para a obra do Senhor, para a seara do Mestre. E se a gente não tomar uma atitude coerente, com consciência daquilo que está acontecendo,
Ah, meu irmão, temos que ter cuidado, temos que orar, pedir a Deus para que o inimigo não tome posse. Precisamos fazer uso da palavra do Espírito, que é a palavra de Deus, e ir à peleja. Não é ficar apenas olhando de longe e dizendo não. Não. Ir à peleja contra os infratores que têm se aproveitado, se infiltrado no meio do povo de Deus, a igreja do Deus vivo, né? Mas o apóstolo Paulo, ele disse com muita ênfase, ele disse, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Deus conta comigo e com você. Precisamos ter muito cuidado, porque há muitas fontes de ensinos que são fontes espúrias, cisternas rotas que não retêm água. Por esta razão precisamos de vigiar. O ponto 3, ele diz aqui, isso é muito importante, o segundo tópico diz, o inimigo ataca com a arma do desprezo. Você tem sido desprezado? Lógico. Se você conhece a palavra de Deus, você é desprezado por inveja. Ele quer saber de tudo. Já pensou, você senta diante de um médico, na mesa de um médico, você está doente, precisando de um medicamento eficaz. E se o teu médico, ele começa a titubear na receita, você fica com o pé atrás. Fica, como diz o provérbio popular do Nordeste, de orelha em pé. Não é isso? Você está diante de um pastor que é inseguro na palavra, de um professor que é inseguro, não, sim, sim, não, não. Porque o que não proceder disso é de procedência maligna. Sim, sim, não, não. Então precisamos aqui o quê? Ter cuidado quando somos desprezados. E observe que eles fizeram com o inimigo judeus. Os judeus são fracos, não fazem nada, não sabem nem cantar, ela nem sabe cantar, ele não sabe nem pregar, ela nem sabe pregar. E muitos têm, assim, deixado se abater por estas coisas. Mas precisamos ter muito cuidado, porque quando foi enviados os espias, eles olharam não para o sarmento, para o fruto da terra. Eles não viram a beleza do vale de Escol. Eles olharam para os gigantes. E quando nós olhamos para os gigantes da vida, nós se tornamos pigmeus. Devemos olhar para as belezas que Deus, as riquezas que Deus nos concedeu. E não se abater com a arma do desprezo. Se você fala uma coisa é porque ela quer saber demais. Não. É porque você estudou, você tem uma vida de oração, uma vida de temor a Deus. E veja bem que no ponto 2, o segundo subtópico do tópico 2 diz assim: o inimigo ataca com a arma do escárnio. Quando ele não consegue te vencer pelo menosprezo, ele procura te escarnecer. E veja bem que ele trata-se aqui de um inimigo, de uma arma que o inimigo tem usado em todos os tempos. Ele escarnece para trazer você ao desânimo. E eles fizeram isso com Jesus. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos, Jesus falou. Então, são aqueles que se preocupam a perseguir o povo de Deus, e eles são inimigos da cruz de Cristo, quando ele procura escarnecer. E hoje o mundo procura escarnecer a igreja. As leis que são promulgadas e prescritas são dos escarnecedores e dos zombadores da obra de Deus. E a igreja precisa tomar posse da arma
das armaduras, de toda a armadura de Deus, não deixa nada, resistir o diabo, estar firme e dizer não na hora certa. Porque a igreja é soberana e a igreja não está no mundo para ser mandada por nenhuma instituição. Todas as instituições hoje estão aqui amparada pelo respaldo da igreja, que a bênção de Deus sobre a igreja respingam neles, que eles queiram ou não, seja magistrado ou não, seja o presidente da república ou não, eles comem, eles se alimentam dos respingos que caem da mesa daqueles que se assentam e fazem parte da igreja de Cristo. Então a igreja é soberana. A igreja não precisa de política, nem de político. Não. A igreja precisa é da palavra, que é a espada de dois gumes. E precisamos ter muito cuidado para não se entregar aos zombadores, desprezadores e escarnecedores. Quando ele não consegue te estagnar pelo escárnio, pela zombaria, eles procuram vencer te afrontando pela imensidão da tarefa que Deus te deu. E acontece dentro da igreja, junto com aquele que pega o cálizinho e toma junto com você. Não tem? Pega lá o cálizinho e tal. O pãozinho. Mas você vai fazer tudo isso? O pastor está te sugando. O pastor viajou, está doente nessa pandemia mesmo. Eu não pude estar na igreja. E um jovem assumiu a igreja, um evangelista. E muitas outras igrejas. E quem sabe, por aí afora, alguém diz, o pastor está te sugando. Não. Deus te chamou para esta obra porque ela é grande, você é pequeno. Tá? Você é pequeno, mas a obra é grande, ele é o maior. Aí começa a dizer para eles, olha, esses montões de pedra aí vão vivificar, já foram queimadas. Quando Moisés olhou para o tamanho da tarefa que Deus lhe proporcionou, ele quase não quis ir, disse, eu não sei nem falar. E eu creio que Deus olhou e disse, ainda bem que você não sabe falar, Moisés, porque quando você sabia falar, como príncipe, você matou um homem. Agora, quando você não sabe falar, eu vou te usar e você vai dar vida a milhares do meu povo. É quando Deus entra em ação, quando Deus entra em evidência. E por isso é preciso ter cuidado, porque ele termina esse tópico dizendo, ele usa instrumentos ainda que sejam pequenos e as tarefas sejam grandes. O ponto 4, ou seja, o subtópico 4 do tópico 2, diz assim, o inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. É verdade? Boatos e mentiras. Quando ele não te acusa você de pecador, de um homem mundano, quando ele não encontra, aí ele usa assim, aquilo é um quebrador de vaso. E alguém me pergunta, pastor, eu estava conversando com fulano e alguém chegou e disse que o senhor é um quebrador de vaso. Eu começo a rir, eu digo, vaso ruim, eu quebro todos eles para que Deus possa reconstruir. Entendeu? Uma vez, eu estava em um dos cultos, na reunião de obreiro, e um pastor de muito renome aqui no Brasil, pregador itinerante, não vou citar o nome dele por questão de ética e respeito, ele olhou para mim e ficou insatisfeito e disse que pastor velho não acreditava no pastor novo, conversa dele, né? E não gostou, me provocou, eu falei algumas verdades bíblicas, não desaforo humano. E ele pegou um livrinho e disse, entrega a ele. E o livrinho tinha o título assim, Assassino de Profetas. Eu recebi e disse, vou agradecer a ele lá. Aí eu fui lá, muito obrigado pelo presente que o senhor me deu.
Assassino de Profeta. Esse livro até eu perdi, estava autografado por ele que me deu presente, de um comentarista que tinha comentado esse livro. Eu disse, olha, eu agradeço. Ah, você gostou? Eu gostei, porque esse livro é minha cara. Isso é sua cara? Eu digo, porque profeta de Baal e de Acera, eu mato todos eles. Lá junto do ribeiro da oração, da humilhação, da submissão a Deus. Herético fora. E ele foi embora. Depois me encontrei com ele, fizemos as pazes. E está tudo certo em nome de Jesus, mas não impede de você dizer a verdade. Então, mentiras e boatos. Samaritanos espalhavam calúnias, boatos, mentiras, dizendo que Neemias queria constituir algo contra o rei, conspiração contra o rei, fazendo um palácio, inventou muitas coisas. E depois de tudo isso, Deus provou que era mentira. O ponto 5 diz assim: o inimigo usa as armas da astúcia. Ele tentou te desprezar, não conseguiu. Ele tentou te escarnecer, não conseguiu. Ele tentou te chamar, te desanimar pelo trabalho que você faz. Mas você toca, você canta, você prega, você é dirigente ciclo de oração, e você faz isso, o pastor está te sugando, aí ele não consegue, aí ele vem contra a arma da astúcia. O que é astúcia? Artimanha. Artimanha, esperteza. E os samaritanos viram que não conseguia. Vem cá. Às vezes alguém diz, pastor, o senhor não atende os convites? Eu disse, nem todos, porque tem muitos convites que é Vale de Uno. Eu conheço muitos cantores abençoados e receberam um convite para o Vale de Unos e foram aí para uma determinada gravadora e hoje cantam apenas como um alto-falante, mas a unção foi embora. Então, os inimigos da obra de Deus estão aí no Vale de Uno, chamando, oferecendo. E em sexto lugar, o inimigo usa como arma as ameaças. Ah, ele não conseguiu, agora você não pode, você está velho, você está novo, você não sabe, eu vou te matar. E faz tudo isso. Procura te difamar, procura a sua vida, rasteia a sua vida, vai lá conversando. Você sabe sobre fulano? Você sabendo que seu pastor aconteceu isso assim com ele? São os vasos de desonras usados por Satanás, porque o samaritano era co-irmãos, movido pela inveja. E Paulo, ele nos ensina com muita clareza que devemos se manter firme. E diz aqui que os inimigos judeus ameaçavam guerrear, e a guerra continua, com um contra outro. Contra outro. Mas no final diz assim, os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. Então não ataque, mas defenda. Deixe eles falarem o que quiserem, mas pegue a sua espada, maneje-a bem, que Deus vai te abençoar maravilhosamente. O terceiro tópico diz, qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? O que foi que eles fizeram? Qual é o mecanismo? Primeiro, ponto 1, os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Você tem certeza? Quantos estão inseguros nas suas atitudes? Isso é no ministério, a começar de auxiliar de trabalho, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, que ainda estão inseguros. O presidente de grandes convenções tem que fazer política para se manter num cargo ou para eleger aqueles que pensam como eles. E muitos não têm a liberdade de pleitear e conseguir esta vaga porque são manipuladas. Essa aqui é a verdade. Mas os judeus venceram porque eles tinham certeza, convicção. E quem age assim, como eu falei, é porque não tem convicção. Veja que o ponto 2 diz assim, os judeus venceram pela oração. Não foi pela conversinha no pé do ouvido. Mas que tipo de oração? É oração lícita. Mas tem oração ilícita? Tem.
Quantos cultos de orações acontecem muitas vezes na casa dos irmãos sem o conhecimento do pastor? Aqui é uma bênção para nós. Você acha que Deus vai responder isso? Pode até ter profecia, vai dar carne, mentirosa. Tá? Deus não atropela aquilo que ele fundou, não destrói a obra que ele fez. Deus não está no meio de uma reunião que, se você é um obreiro e você quer granjear alguma coisa, leva grupinho para sua casa e achando que Deus está lá te ouvindo, ele está ouvindo com a maldição, olhando para você e dizer, você está semeando a palavra de contenda. E muitos fazem isso, infelizmente, porque não têm certeza. Eles conhecem a Deus que existe de lá de longe, está no barco com ele, mas não tem intimidade com Jesus. Os discípulos estavam no barco com Jesus, foram até acordar ele, mas quando ele repreendeu, abriu a boca e disseram, mas quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Andar no barco é bom, mas é melhor ter comunhão e ter, vamos dizer bem claro assim, intimidade com Jesus. Não ande apenas no barco, mas tenha intimidade com ele. Quando nós andamos com Jesus que não temos intimidade, olhamos, se assustamos, achando que é um fantasma. Mas tem um vulto na beira da praia, lá vem ele. Mas que a intimidade faz feito João Evangelista, é o Senhor. Porque João Evangelista conheceu a postura do seu pastor, e a ovelha conhece, e conhece também a do lobo, do impostor, do irreverente, do irresponsável, defraudador da obra de Deus, como foi Sanbalat e Tobias. Mas os judeus venceram através da oração. Por esta razão, o ponto 3 diz, devemos também orar, não é ficar no amuleto da oração no terceiro, não. Devemos orar mesmo, porque a oração diz aqui, no ponto 3, Paulo disse, orai sem cessar, diz aos Tessalonicenses. Temos que orar sem cessar. Jesus disse lá em Lucas capítulo 18, orar sem esmorecer, sem perder a esperança. E no finalzinho Paulo disse aos Colossenses, perseverar em oração. Aí vem a pergunta, o que é então a perseverança na oração? Quando você persevera na oração, primeiro, letra A, impede que alguma coisa nos estorve a orar, que atrapalhe a sua oração. Que atrapalhe a sua oração. Você não aceita. Então orar perseverando é isso. Letra B é persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração, como foi com Daniel. Ainda que ele venha te incomodar, mas persista. Continue orando, orando, orando. Vá orando, que Deus vai responder. Letra C, orar até que venha a resposta. Diga aqui Isaías 62:8 e Lucas 24:49. Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa. Orar. Na nossa sala do banquete nós temos um espaço também sobre oração, e eu tenho falado sobre como orar, sem desistir. Peça, seja exclusivo. E é preciso a gente aprender a orar. Muitas vezes o pastor na igreja diz, irmãos, nós vamos levantar agora para fazer uma oração em prol do irmão fulano, que está doente. Aí você escuta, irmão, Jesus, abençoe o presidente da República, Jesus, abre uma porta de emprego para fulano. Não, irmão, não. Não é que Deus não vai ou não está te ouvindo, mas foge da exclusividade. Qual é o objetivo? Nós devemos ter objetivo naquilo que queremos. E letra D diz que orar sem cessar, com perseverança, é uma prova de que o espírito de oração opera em nós. Mas que espírito é esse? Isso causou uma polêmica que talvez tenha até causado. Não é um ser espiritual chamado oração, não, mas é o estado de oração.
Às vezes a gente está trabalhei muito na empresa, na sala eu dizia, irmão, eu dizia, amigos, olha, vamos lá, está difícil, mas vamos assumir o espírito da coisa aqui. Qual era o objetivo? Era funcionar a empresa, a fábrica, consertar a máquina. E aqui esse espírito é o teu espírito envolvido com o Espírito Santo e ele está dando gemido inexprimível orando por você. Não vamos criticar o que o comentarista colocou, porque ele colocou com muita propriedade e deu referência. Nas Bíblias antigas falava espírito de oração, agora de súplica, que súplica é um tipo de oração também. Mas não é um ser espiritual que anda vagueando, não. É como você está. Como você se encontra. Não é aquele irmão que está sentado na igreja, ou está orando na igreja e abrindo a boca, ou senão lendo um livro. Eu vejo gente de castigo, de ajoelho, lendo um livro, olhando o celular. Não. Espírito de oração é você estar inteirado na oração. Para encerrar, diz aqui, o Espírito Santo não se preocupa acerca da posição do nosso corpo, isto é, se estamos ajoelhados, deitados, andando, correndo, nada. Isto é o segredo de estarmos sempre orando. Dá liberdade ao Espírito e Ele levar-te-á para a gloriosa vida de oração. Aleluia! A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que possamos aprender a lutar. Está sendo acossado por alguém? Ore. Ame, abrace e perdoe. Corrija o pecado, mas não maltrate o vaso. Não maltrate o instrumento, porque eles são miseráveis e dignos de misericórdia. Carente, melhor dizendo, de misericórdia. Se tem que ter alguma punição, deixe para o Senhor punir, mas ore. Entregue para Ele. Não tome atitudes desastrosas, querendo ser um delegado de polícia. Então, quando nós somos perseguidos, se a gente dobrar o nosso joelho e confiar no Senhor e acreditar, sempre acreditei e continuo acreditando. Esse é o meu jeito, a minha forma, e não vou abrir mão das minhas convicções, porque eu digo, como disse o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. A EBD em seu lar, que Deus continue te abençoando, você e sua família, te dando vitória em tudo. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E Ele vai te dar vitória em todas as lutas que você está passando, se você atentar para a palavra de Deus e transferir para Ele aquilo que você não pode transferir. Deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe, se inscreva e arranje outros para que esta palavra chegue a alguém. E o meu maior interesse não é apenas ser reconhecido nas redes sociais, mas que vidas estão sendo transformadas nos meus últimos dias ou anos de vida, não sei, enquanto durar aqui na terra. Fica meu abraço, que a paz do Senhor e até a próxima, em nome de Jesus. A EBD no seu lar.